é a tangente de ângulos. Como é que agora nós vimos como é o seno, o cosseno, os valores de seno e cosseno, agora vamos ver os valores de tangente. Primeiro a definição de tangente, galera. A definição de tangente é o seguinte: a tangente de um ângulo é tomada geometricamente, ela é dada por uma reta que se chama a reta tangente. O nome já diz, né? É uma reta tangente à circunferência. Tangente à circunferência no ponto A, que é aquele ponto de início. Ó. Eu tenho um ponto A aqui de início da circunferência. A reta tangente à circunferência, nesse ponto aqui, é o que eu chamo de eixo das tangentes. Então, essa reta aqui, ó, é o eixo das tangentes. Ela que vai representar os valores das tangentes dos ângulos. Como? Bom, observe aqui, ó. Observe que eu marquei um ponto P e representa um determinado arco, um determinado ângulo. Fazendo aqui o tracejado aqui nesse ponto R aqui embaixo eu tenho o valor de quê? Do cosseno desse ângulo. Não é isso? Do ângulo que está marcado no ponto P. Aqui eu vou ter o valor do seno desse ângulo. Seno desse ângulo. E olhando aqui, ó, é a mesma coisa daqui, ó. Aqui também é o seno desse ângulo. Concorda comigo? Então, ó, eu marquei os pontos para a gente ficar mais fácil de ver. Ó. Eu chamei esse ponto aqui, em que a projeção desse ponto sobre o eixo X é o ponto R, certo? Então, esse segmento PR, que é isso aqui, ó, é o seno do ângulo, né, que a gente acabou de ver. E o segmento aqui, ó, esse segmento aqui, aqui é a origem, eu vou chamar de O, que é o segmento OR, é o cosseno desse ângulo. Vou chamar de ângulo alfa. Ixi. Droga. Vou chamar de ângulo alfa. De alfa, aqui é o ângulo alfa, que é esse mesmo ângulo aqui, né? Ó, o ângulo central. Aí é o seguinte, galera, observem que como é que a gente observa o valor da tangente de um ângulo? Se eu traçar aqui esse segmento, que passa pelo centro do ciclo e pelo arco, e esticar ele até o ponto da tangente, ó, a reta tangente, ele vai interceptar a tangente nesse ponto T aqui que eu chamei, certo? Nesse ponto T. Então eu tenho um segmento aqui, ó, que vai da origem até lá o T. Ó. Observe uma coisa, que eu formo aí dois triângulos retângulos. Quais são esses triângulos? O primeiro triângulo aqui, ó, ângulo de 90 graus aqui. Aqui eu tenho o primeiro triângulo retângulo, que é o triângulo OPR, ou POR, né? Eu vou botar POR, fica melhor. Triângulo POR, ó. Ponto P, ponto O e ponto R, certo? Esse é um triângulo retângulo. Em que suas medidas, a gente já sabe até suas medidas, né? Ó. Esse primeiro lado aqui é o valor do seno do ângulo. Esse segundo valor aqui é o cosseno. E a hipotenusa é o raio da circunferência, que é 1. Né, ó? PO é o raio da circunferência, que é 1. Aí, quando eu fiz a reta tangente ali, eu formei aqui um outro triângulo retângulo. Ó. Observe que aqui é um ângulo de 90 graus. Eu tenho esse outro triângulo retângulo maior. Ó. Um triângulo em que os vértices são quem? São A, O, T. Ó.
do ponto A para o O para o T. Certo? Certo? Se eu analisar esse triângulo AOT, a hipotenusa dele é esse lado aqui, né, ó? OT. Os catetos são quem? Esse lado AO e AT, ou TA. Mas observe que o lado OA, ou AO, é quanto? É o raio da circunferência. Ele é 1. E esse segmento aqui, que é o outro cateto, eu não sei o seu valor. Mas observe que esses dois triângulos eu posso fazer uma semelhança entre eles. Eles são semelhantes. Porque ó, eles têm o mesmo ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é o mesmo para os dois, né, ó? Esse ângulo é o mesmo para os dois. Então eles são triângulos semelhantes. Logo, se eu fizer uma semelhança, ó, esse lado TA, ele está para qual lado aqui do triângulo menor? O lado PR. Então, TA está para PR. Assim como o lado OA, que é o segundo cateto, está para esse outro cateto aqui desse triângulo menor, que é o lado OR. Ou eu posso usar até a relação no mesmo triângulo. Né? Ó, por exemplo, o cateto do triângulo maior, que é TA, está para o outro cateto desse mesmo triângulo, que é o lado OA. Assim como o cateto do triângulo menor, que é PR, está para o outro cateto dele, que é o OR. Esse aqui está para esse. Peraí, deixa eu pegar o laser. Esse aqui está para esse de baixo. Assim como esse aqui está para esse de baixo. Ó. São dois triângulos semelhantes. E aí, se eu aplicar os valores, ó, o valor de TA eu não sei. Então, vou colocar aqui. TA está para... Só que o OA é o raio da circunferência, que é 1. É igual PR é o seno do ângulo alfa, que a gente acabou de ver. E o OR é o cosseno desse ângulo. Ou seja, significa então que o TA é igual ao seno de alfa sobre o cosseno de alfa. E lá atrás a gente viu que o seno dividido pelo cosseno é quem? A tangente desse ângulo. Tangente de alfa. Ou seja, esse segmento TA é simplesmente a tangente do ângulo. Isso aqui, ó, é a tangente do ângulo. Não entendi nada. Na verdade, eu usei isso aqui tudo foi só para a gente demonstrar que aqui é a tangente. Ó. Então, resumindo, se eu tenho um determinado ponto aqui associado a um ângulo, qual o valor da sua tangente? É o valor aqui, ó, desse segmento aqui na reta tangente. Ó. Então, basta eu esticar, marcar aqui, ó, um segmento que passa pelo centro da circunferência, pelo ângulo, e onde toca no eixo das tangentes é o valor da tangente do ângulo. Só isso. Aí, esse eixo das tangentes, ele é orientado para cima, ou seja, aqui, ó, é 0. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, observem aqui, ó, se um ângulo está aqui no primeiro quadrante, ó, marquei um ângulo aqui. Onde é que vai estar a tangente dele? Eu faço aqui o segmento até tocar o eixo das tangentes. Ó. Então, bem aqui vai ser a tangente, o valor da tangente desse ângulo. Da tangente. Lembrando que aqui é 0. Então, para cá vai ser um valor positivo. Não é isso? Alô, alô? Se eu pegar qualquer ângulo que esteja no primeiro quadrante, ó, e marcar aqui, ó, a tangente vai dar aqui, ó, um valor para cima. Então, vai ser positivo. Então, para ângulos que estão no primeiro quadrante,
a tangente é positiva. Ó, galera, um detalhe. Tangente você pode escrever como TG ou como tan. Tangente de x, tan de x. Tanto faz, TG ou tan. Se eu não me engano, tan é uma escrita mais atual, TG é mais antiga. Só que eu gosto de usar TG ainda, que é mais simples. Só duas letrinhas fica mais fácil de escrever. Para ângulos que estão aqui no segundo quadrante, galera, olha só. Lembrando que sempre a gente tem que traçar um segmento que passe pelo centro da circunferência, ok? Ó, eu tenho aqui o ponto do ângulo. Eu vou traçar um segmento passando pelo centro. Ó. Então, onde é que ela vai bater no eixo das tangentes? Aqui embaixo, ó, abaixo de zero. Então, qualquer ângulo que está no segundo quadrante, a tangente vai dar um valor negativo. Ângulos que estão no terceiro quadrante. Olha aqui, ó, marquei esse ângulo aqui. Se a gente traçar o segmento aqui, ó, que passa pelo centro, vai tocar o eixo das tangentes, ó, lá em cima, na parte de cima. Então, no terceiro quadrante, a tangente é positiva. E no quarto quadrante, ó, eu tenho um ponto aqui, pelo centro, ó, traçando o segmento, vai tocar o eixo das tangentes na parte de baixo. Então, no quarto quadrante, a tangente é negativa. Ok? Agora, como é que a gente encontra os valores? Bom, novamente, valores de tangente de todas as razões trigonométricas. Os valores são tabelados, né? A gente viu a tabelinha de seno e cosseno e agora a gente vai ver de tangente. Vamos ver primeiro os valores notáveis para tangente. Quem são os notáveis? 30, 45, 60. E os ângulos que estão nos extremos, né? Ó, tá aqui, ó. Plano cartesiano, a reta tangente. Observe um ângulo de 0 graus, galera, ó. Aqui o ângulo de 0 graus ou 0 radianos. Se eu traçar um segmento pelo centro, ó, segmento pelo centro, ele tocou a reta tangente em qual valor? O eixo da tangente? Hã? Zero, ó, o meio é zero, o eixo da tangente. Para cima ele é positivo, para baixo negativo. Aqui é o meio dele, ó, então é zero. Ou seja, significa o seguinte, que a tangente de 0 graus ou 0 radianos é zero. Aqui no 90 graus, que é π sobre 2. Π sobre 2. Ah, eu vou deixar escrito aqui, na verdade. Π... É 9,10, professor. Tá, eu tô terminando aqui já. Π sobre 2. Ó, se eu traçar uma reta passando pelo centro, como é que vai ser esse segmento? Ó? É aqui, ó. Onde é que esse segmento vai tocar no eixo das tangentes, galera? Hã? Não vai tocar, observe que é paralelo, ó. É em cima do eixo Y, ó. É paralelo ao eixo da tangente. Eles vão ficar assim, ó, duas retas, uma do lado da outra. Existe um teorema matemático que diz que retas paralelas se cruzam no infinito. Então isso aqui vai se cruzar lá no infinito. Quem chegar lá me avisa. Aí não tem valor. Ó, não toca no eixo das tangentes. Significa o seguinte, que a tangente de π sobre 2 não tem valor definido. Ou não existe, podemos dizer assim. Π sobre 2 ou 90 graus. Então não existe o valor de tangente de π sobre 2 ou 90 graus. Ok? De π, que é 180 graus. Vamos traçar aqui a reta passando pelo meio, ó. Passando pelo centro. Onde é que ela vai tocar no eixo das tangentes? Exatamente. Então significa o seguinte, que a tangente de π ou 180 graus é igual a zero. Aí aqui o 3π sobre 2
que é 270 graus. Traçando aqui, ó, pelo centro. Onde é que vai tocar no eixo das tangentes? Também não vai. Então, eu posso escrever o seguinte, que a tangente de 3π sobre 2, de 270 graus, não possui valor definido, eu posso colocar aqui, não existe. Vou colocar assim, não tem valor ela. E por último, 2π ou 360 graus, que está no mesmo ponto do zero, né? Então é a mesma coisa do zero. Tangente de 2π ou de 360 graus é quanto? Aqui, ó, tá no mesmo ponto de zero, ó. Traçar uma reta aqui, ó. Cruza o eixo das tangentes aonde? No zero. Então tá aí os valores dos extremos, né? Dos extremos, que é o valor de 0 graus, a tangente de 0 ou de 2π ou 360 é 0. A tangente de π ou de 180 graus também é 0. Já a tangente de π sobre 2 ou de 3π sobre 2, que são 90 graus e 270 graus, respectivamente, não existem. Ok? Então fica assim a tabelinha. Eu estou pegando aqui aquela mesma tabelinha que a gente fez na última aula, né? Já preenchida com seno e cosseno. A gente preencheu na última aula e vou preencher agora com a tangente. Ó. A tangente de 0 é 0. A tangente de 90 graus, que é π sobre 2, não existe. A tangente de 180 graus, que é π, é 0. A tangente de 270 graus, que é 3π sobre 2, também não existe. E de 360 graus, ou 2π, é 0. Agora vamos terminar de preencher aquela tabelinha lá dos ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60. Os valores são o seguinte, a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Nós podemos até ver o seguinte, galera. Nós sabemos que a tangente é igual ao seno dividido pelo cosseno. Não é isso? Então, se eu quero a tangente do ângulo de 30 graus, eu vou ter o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Aí o seno de 30 é 1 sobre 2. Dividido pelo cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Então eu vou fazer essa divisão. Quando eu faço divisão de duas frações, o que eu faço? Pego a primeira vezes o inverso da segunda. Como eu tenho 2 em cima e 2 embaixo, pode cortar. Fica 1 dividido pela raiz de 3. Quando nós temos radical embaixo, nós temos que racionalizar. Ou seja, multiplicar e dividir pelo mesmo número, por esse radical. Então, a tangente de 30 graus fica igual a raiz de 3 dividido por 3. Porque ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Então, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Se você não conseguir decorar, você só tenta dividir um pelo outro. Aqui no de 45 graus, ó, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Se eu dividir um pelo outro, vai dar quanto? São dois números iguais. Se eu divido dois números iguais, dá quanto? Eu pego 5 dividido por 5. 1. Se eu dividir um número por ele mesmo, vai dar sempre 1. Ó. São iguais, então é 1. E a tangente de 60 graus é raiz de... Então tá aqui, tem até a musiquinha. Bora cantar a musiquinha agora pra gente decorar. Completar agora a nossa musiquinha lá, quem lembra? Quem lembra aí da musiquinha do seno e cosseno? É, a do Jingle Bell. Olha, como é? Vou aqui na tabelinha aqui, ó. 30, 45, 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E agora tem que... Ó, tudo sobre 2.
colocar a raiz no 3 e no 2, ó. No 3 e no 2. Aí a segunda parte é assim, ó. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Pronto, beleza. Olha aí, pediram a música, não foi, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Colocar a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Beleza. Decore essa musiquinha aí. Vai cantar só na cabeça.